Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um exercício envolvendo função. O enunciado do exercício é o seguinte, gente, eu determino o domínio das seguintes funções. Então aqui eu tenho 5 funções reais, cujas as entradas possíveis não estão explicitadas. Então nesse sentido é muito importante que a gente entenda quais são essas entradas, para a gente não cair em erros. Mas você está fazendo um programa de computador e você quer que o usuário insira um certo tipo de entrada, por exemplo, idade. Você quer que ele insira um inteiro que seja positivo. E aí o cara vai lá e insere um número negativo. O que você vai dizer? Poxa, deu um erro. Esse erro corresponde a uma entrada que não está no domínio de entrada da sua função, que espera receber um valor inteiro positivo. Tá certo? Neste caso aqui a gente vai fazer o mesmo, só que considerando o conjunto dos números reais. Então, ó, vamos aqui, ó. Então, no item A aqui, gente, ó, nós temos uma função assim, f de x igual a 1 sobre 3x. Ou seja, eu vou pegar o número 1 e dividir pelo triplo de um número x. É uma função de facílima computação. Só que tem um problema nela. Ela tem aqui um denominador. E, se você viu as aulas de teoria, ou então está mais ou menos por dentro, você sabe que não há divisão por zero. A divisão por zero não é permitida em matemática. Ou seja, se eu tenho algo desta forma aqui, ó, f de x sobre uma função g de x, necessariamente a g de x, mesmo sem conhecer ela, tem que ser diferente de zero. Sobre a f, a gente ainda precisa analisar a cara dela. Como ela está ali de forma abstrata, não tem muito o que fazer. Mas embaixo, necessariamente tem que ser diferente de zero. Ou seja, este 3x aqui, ele tem que ser diferente de zero. Então, isso induz a seguinte conta, ó, 3x diferente de zero, ou seja, x vai ser diferente de 0 sobre 3, ou seja, x é diferente de 0, certo? Então, o domínio desta função f aqui vai ser os reais menos o valor 0. No final, eu vou dar um exemplinho na calculadora, o que significa o domínio, beleza? Que aí você vai entender mais concretamente. Vamos para o item B. Então, no item A, a única restrição é, eu não posso jogar 0 em x, porque de fato, ó, 3 vezes 0, 0. 1 sobre 0 é o quê? Não sei, tá certo? Não está definido. G de x é uma função desta forma aqui, ó. Raiz de 3x mais 4. Olha só, aqui eu tenho uma função que ela está dentro de uma raiz de índice par. Nós também temos uma regrinha nesse caso, que é o seguinte. Se eu tenho uma raiz de índice par, a parte de dentro dessa raiz, ela necessariamente tem que ser maior ou igual que zero. Certo? Essa parte que o f de x está aqui dentro tem que ser maior ou igual que zero. Ou seja, essa partezinha aqui, ó, o 3x mais 4, tem que ser maior ou igual que zero. Então, isso aí induz a seguinte conta, ó, 3x mais 4 maior ou igual a zero, 3x maior ou igual. Passo o 4 para o outro lado, menos 4. X maior ou igual, passo o 3 dividindo, menos 4 terços. Então, isso significa dizer que eu não posso jogar nenhum número inferior a menos 4 terços. Menos 4 terços é menos 1,3333. Então, se eu jogar esse valor aqui na calculadora, um valor inferior a esse, por exemplo, menos 2, que é menor que esse cara, provavelmente vai dar erro aqui. De fato, ó, 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 4, menos 2. Qual é a raiz de menos 2? Não está bem definida. Tá certo? Então você não pode jogar. Então, nesse caso aqui, o domínio de G, no caso agora a função é G, vai ser o quê? Vai ser x pertencente a R, tal que o x tem que ser necessariamente maior ou igual que menos 4 terços. Tá certo? No final, a gente vai dar uns exemplinhos com isso aí. Então, nós temos aqui o seguinte, item C. No item C, nós temos essa função aqui, h de x igual a x mais 1 sobre raiz quadrada de 5 menos x. O item C, gente, é como se fosse uma junção dos itens A e B. Por quê? Porque eu tenho um denominador e tenho uma parte interna de uma raiz no denominador. Então, nesses casos, eu faço o seguinte, ó, eu tenho aqui uma f de x sobre uma raiz de índice par de uma g de x. Então, necessariamente, essa função de baixo ela só pode ser estritamente maior que zero. Ela não pode nem dar zero. Aqui, por exemplo, nesse caso, se eu jogasse o menos 4 terços dessa conta, ia dar zero aqui dentro. A raiz de zero não tem problema, é zero. O problema é que se eu jogar aqui, por exemplo, o valor que zero aqui dentro, que claramente a gente vê que é o 5, eu vou ter raiz de zero, vai dar zero, beleza, raiz de zero não é o problema. O problema é que depois eu vou dividir um número por esse zero. Isso aí não pode. Então, necessariamente aqui tem que ser só estritamente
maior que zero. Ou seja, 5 menos x tem que ser maior que zero. Então, 5 tem que ser maior que x, ou, se você preferir, o x ser menor que 5. Aí a resposta fica nos mesmos moldes da de baixo. Ó. Então, o domínio da função h é o quê? X pertencente a R, tal que o x é menor que 5. De fato, ó, aqui é fácil fazer conta. Se eu jogasse, por exemplo, 1x/1, que é menor que 5, deve dar uma conta correta. Ó. 1 mais 1, 2. Guarda aqui o que deu em cima, 2. 5 menos 1, 4. Raiz de 4 dá 2. Então, dá 2 sobre 2, saiu 1. Saída 1, uma saída que a gente conhece. Mas se eu jogasse para 6, que é maior que 5. 5 menos 6 menos 1. 6 mais 1, 7. 7 sobre raiz de menos 1. O que é raiz quadrada de menos 1? Isso aí não está bem definido sobre os reais. Então, deu problema por quê? Porque a gente pegou 6, que é maior que 5. Não pode, não faz sentido essa conta. Item D. No item D nós temos essa função aqui, ó, S de x igual a raiz cúbica de 2x menos 3. Olha, gente, a raiz de índice ímpar, ela é meio ilusória quando ela aparece na parte de cima. Ela não interfere em nada, ou seja, há raízes índice ímpar de qualquer número, positivo ou negativo. Então, nesse caso aqui, quando eu tiver assim uma raiz de índice ímpar no numerador, né, na parte de cima, de uma f de x, simplesmente essa coisa está sempre ok, ou seja, o domínio vai ser sempre real. Então, eu vou poder jogar aqui em x qualquer coisa que vai ser computada. Tá certo? Então, nesse caso aqui, o domínio de S é quem? R. Ou seja, não há nenhum número que você jogue aqui que vai dar errado. E se der errado, algum problema de configuração aí da sua máquina, né? Às vezes tem algumas linguagens de programação, fala, pô, tem um menos aqui dentro. Tá bom. Mas, assim, matematicamente falando, não há problema nenhum com calcular essa expressão aqui para qualquer entrada real. Tá certo? E nós temos aqui o item E, que é um item interessante. Né? Nós temos aqui, ó, t de x igual a 2 sobre x ao quadrado menos 5 mais 2x menos 1. Então, gente, olha só. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Porque eu tenho aqui dois blocos. Eu tenho esse bloco e tenho esse. E para eu ter um número bem definido, tem que sair daqui uma coisa que faça sentido e daqui uma coisa que faça sentido. Só que aqui eu tenho um denominador. Então esse denominador tem que ser o quê? Diferente de zero necessariamente. E aqui eu tenho uma raiz que está par, né? Que é 2, não aparece, né? Que é o padrão. E ela, na verdade, tá dentro, né? Tem aqui uma função aqui dentro, que tem que ser maior ou igual a zero, que cai nesse segundo caso aqui. Então nós temos o primeiro caso aqui e o segundo caso aqui, só que deslocados. Nesse caso, necessariamente, eu vou ter que calcular essa parte, calcular essa e tirar a interseção das duas. Por quê? Interseção, porque tem que servir aqui e aqui. Então são dois conjuntos. Então, primeiro, x ao quadrado menos 5 tem que ser diferente de zero, ou seja, x ao quadrado tem que ser diferente de 5. Então, x diferente de mais ou menos, né, a operação inversa do quadrado é a raiz, mais ou menos raiz de 5. Então, isso aqui me dá um conjunto assim, ó. Um conjunto A, que é x pertence a R, tal que x é diferente de menos raiz de 5 e x é diferente de raiz de 5. Então, esses dois valores não podem entrar nessa função por causa desse primeiro bloco. De fato, raiz de 5 ao quadrado, ó, vai dar o 5, né? 5 menos 5 vai dar problema. Né? Vai dar zero. E segundo, 2x menos 1 tem que ser maior ou igual que zero, ou seja, 2x tem que ser maior ou igual que 1, passo 1 positivo, e depois passo 2 dividindo, x maior que ou igual a meio. Então aqui eu gero um conjunto B, que vai ser x pertencente a R, tal que o x tem que ser maior ou igual que 1 sobre 2. Então, observe que o conjunto aqui dos maiores que 1 sobre 2, ele já exclui esse cara, que é negativo. Só que ele não exclui esse. Então a gente pode juntar essas duas coisas, né, na resposta, dizendo assim, ó, A inter B é x pertence a R, tal que x é maior que meio, mas x também é diferente de quem? De raiz de 5. Porque só eu falar que é maior que meio não serve. Porque 0,5 está aqui. Só que raiz de 5 ele vai dar 2 ponto alguma coisa, que é maior que 0,5. Então eu tenho que restringir esse cara aqui também. Tá certo?
Então, eu tenho que ter um domínio que serve tanto aqui quanto aqui. Claro que, se você escrevesse esse e esse, ou seja, o x tem que estar na interseção desses dois, sem explicitar isso aqui, não teria problema. Né? Você explicitou A, explicitou B e diz, ó, o domínio de T é x, né, tal que x pertence a A inter B. Você não se atentou que tinha que escrever desse jeito e tal. Pronto, é só, tem que estar no primeiro e no segundo. É como se você estivesse resolvendo duas questões separadas e fazer a interseção delas. Tá certo? É mais ou menos, né, se resolvesse S e S e fizesse a interseção delas. Só que aqui você tem que fazer, é obrigado a fazer a interseção, nos outros itens não, porque esta função aqui são dois blocos. Beleza? Aí, como eu mencionei, eu vou fazer um exemplo aqui, né, que é o seguinte, ó. Até usei essa filmagem diferente, porque eu vou exibir aqui uma calculadora. Não sei se tem uma dessas em casa. Então, nesse caso aqui, ó, vamos pegar aqui o item A e o item B. Tá certo? No item A, nós temos 1 sobre 3x. O que significa, por exemplo, se eu fosse calcular assim, ó, 1 dividido por entrada para x3. Então, seria 3 aqui vezes 3. 3 vezes 3. Quando eu bater igual aqui, dá 1 sobre 9. 1 sobre 9 é um número tranquilo, que é 0.333. Aí você pode configurar na calculadora para aparecer, né, em decimal. Por exemplo, outra entrada que seria permitida aqui, por exemplo, π. Né? Se eu botasse assim, ó, 1 dividido por, né, 3 vezes, aí o π, como ele está aqui na parte de cima, eu preciso do shift, né? Shift π. Depois eu posso até fazer um cursozinho de calculadora rápido aí, para a galera, se vocês quiserem. Então, ó, beleza. Quando eu apertar igual aqui, ó, deu esse número aqui. Pronto, agora deu decimal. Mas ainda assim saiu um resultado. Agora, se eu colocasse 1 dividido por 3 vezes 0, o que que daria? Que foi o problema aqui, ó. Não pode entrar 0 aqui. Então, ó, 1 dividido por 3 vezes 0. Deu erro. O que que significa, gente? Significa que o zero não faz sentido nessa função. É a ideia que, né, eu sempre menciono, que é o seguinte: quando você está estudando matemática, você está estudando para tentar aplicar em alguma coisa. E aí você faz um programinha de computador que espera receber a idade de um indivíduo. Ele espera então receber o quê? Um número positivo. Aí o cara vai lá e joga menos 2. Digita errado e dá Enter. Ou menos 20, né? Menos 2 não, porque acho que não sabe nem digitar direito. Mas menos 20, né? O cara tem 20 anos, só que ele botou menos 20. E aí o que que acontece, né? Quando ele der Enter, provavelmente o seu programa vai dizer, olha, a idade é inválida, quer dizer que ele jogou um cara que está fora do domínio da computação daquela questão, certo? Então, daria um problema, como deu aqui, né? No caso de jogar 0. Pegando o outro item aqui, nós temos a mesma ideia. Por exemplo, aqui nós vimos que a entrada tem que ser maior que menos 4 terços. Se eu jogasse aqui, por exemplo, 4 aqui na entrada, né? Nós teríamos o seguinte, ó, 3 vezes, vou abrir o parênteses porque tem uma raiz quadrada no resultado, né? 3 vezes 4 mais 4, opa, desculpa, digitei errado, ó, mais 4, feche parênteses, elevado a 1 sobre 2, porque raiz quadrada a gente eleva a meio, tá certo? Se fosse raiz cúbica, eleva a 1/3 e por aí vai. Então, olha só, se eu apertar aqui igual, deu 4 o resultado. De fato, ó, 3 vezes 4, 12, mais 4, 16. Qual a raiz de 16? 4, porque 4 vezes 4 é 16. Se eu jogasse outros valores aqui, ó, no lugar do 4, né, da entrada aqui, eu jogasse 1, por exemplo. Né, vamos lá. 3 vezes 1 mais 4, que também é maior que menos 4 terços, elevado a 1 dividido por 2, porque é raiz quadrada. Né? Você pode usar a tecla de raiz quadrada também. Você poderia fazer assim, ó, gente. Já que tem a tecla aqui, ó, raiz de 3 vezes 1 mais 4. Né? Entrada 1. Né? Pronto, raiz de 7. Aí, claro, você pode configurar para aparecer o resultado decimal lá, referente à raiz de 7 e tudo mais. O que que acontece? Raiz de 7 é uma saída possível, não tem problema nenhum. Mas se eu jogasse um valor que é menor que menos 4 terços, por exemplo, menos 2, aqui nesta função, daria problema. Vamos lá. Raiz de 3 vezes, vou abrir o parênteses, né, porque é número negativo, né? Bom, menos 2 mais 4. É o que a função faz. Ela triplica o número, soma 4, depois tira a raiz. Deu erro. Porque eu joguei um cara que não está de acordo este número aqui, que é menos 1.33333. Então, se eu jogar alguém maior que ele, mesmo que seja negativo, por exemplo, menos 1 é maior que esse cara. Se eu jogar, não vai dar problema. Ó. Raiz de 3, embora seja negativo, só que quando eu faço a conta, ó, 3 vezes menos 1 mais 4. E do Enter, ó. Opa, peraí.
Eu acho que eu digitei alguma coisa. Ah, tá. É porque tem um parêntese aqui, ó. Deixa eu deletar aqui, ó. Ele tá um parêntese penetra. 3 vezes menos 1 mais 4. Então o erro aqui, desculpe, gente, foi uma entrada incorreta, não do ponto de vista numérico, mas de digitação. Se eu bater enter aqui, ó, deu 1. Por quê? 3 vezes menos 1, menos 3. Com 4, menos 3 com 4 dá 1. Raiz de 1 é quanto? 1. Então perceba que o domínio é exatamente isso. São os valores para os quais faz sentido fazer a conta. E fora do domínio são os valores que não faz sentido fazer a conta. Ou lá no caso da idade do indivíduo, não faz sentido colocar lá um número negativo. Ou talvez um número quebrado. E quem vai dizer isso é o programador, né, que vai fazer essas restrições adequadas. Claro que aqui é uma restrição, nesse caso aqui, que vem até antes do programador. Ela vem na matemática mesmo. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Gente, qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.